Prosseguindo na interpretação do Apocalipse, versículo por versículo, capítulo 16, versículo 10, o ponto 1, a quinta taça é lançada sobre o trono da besta. Bom, antes de lermos o texto, vamos contextualizar o que nós temos estudado. O capítulo 16, ele representa o final da grande tribulação, tanto que ele retrata a batalha do Armagedon. E a partir do capítulo 14, eu expliquei para vocês que essas 7 taças, elas representam certamente os 7 últimos meses da grande tribulação. Falei isso baseado até na simbologia da colheita do trigo e da colheita da uva. Aí vocês precisam rever o capítulo 14 e o capítulo 15. Ou seja, esses são os momentos finais da grande tribulação. O capítulo 17 e 18, eles parecem retornar um pouquinho no tempo para retratar principalmente a queda da Babilônia apocalíptica. E o capítulo 19, ele vai representar novamente as taças quando Jesus vem em glória para a batalha do Armagedon. Ok? Então esse ponto que nós estamos estudando agora, a quinta taça, é assim um momento final da grande tribulação, já que a sexta taça ela é exatamente a batalha do Armagedon, tá ok? Pois bem, Apocalipse 16, 10 nos diz: e o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. O comentário diz: na primeira taça, os homens sofreram com feridas inflamadas por todo o corpo. Nós vimos no texto grego que o tipo de chaga que o Apocalipse fala seria uma chaga muito inflamada, muito infeccionada, e que ela gera, você pode ver pelo lado de fora da pele, ou seja, não é algo interno, né? É algo que vai aparecer no rosto das pessoas. Então, durante a grande tribulação, as pessoas estarão, nesse momento, sofrendo um juízo direto no homem, nas pessoas. O comentário prossegue: a segunda taça causou a morte do mar e dos seres vivos que nele habitam. Eu coloquei morte porque retrata que o mar será atingido, né? Ou seja, ele não terá vida. A terceira taça tornou a água doce inapropriada para consumo. Se você somar essas 3 coisas, você já pensa como a vida estará difícil na grande tribulação. Na quarta taça, o sol atinge os homens com um calor abrasador que gerou queimaduras. Então, todas essas taças, elas estão atingindo os homens diretamente. Por que isso é importante? Porque essa quinta taça, nós veremos o comportamento dos homens. Eles vão se revoltar contra Deus e vão aumentar o seu apoio ao anticristo. E é nesse momento que o anticristo vai propor essa batalha, que é chamada de Batalha do Armagedon, para destruir definitivamente aquele que será o único povo a manter a fé no Deus da Bíblia, manter a fé no monoteísmo e não adotar a religião do anticristo, que certamente é a religião da maçonaria. Eu retratei isso com vocês aí em diversos vídeos. A maçonaria, ela tem um papel importante nesse trabalho do maligno, do dragão, do anticristo, do falso profeta, durante a grande tribulação. O comentário prossegue: o sofrimento é extremo, e a quinta taça atinge o trono da besta, que certamente é uma referência à união da besta que sobe do mar, a besta que sobe da terra e a confederação dos 10 reinos. Eles formam a besta. Entendam esse parágrafo. O Apocalipse, ele usa alguns momentos falando do anticristo como o líder da besta, fala do líder da besta que sobe do mar, fala de uma segunda besta, que é a besta que sobe da terra,
liderada pelo falso profeta. Eu falei para vocês que essa besta que sobe da terra, tudo indica ser a China, ou o comunismo, né? Porque ela é uma besta vermelha, escarlate. E uma terceira que nós ainda veremos, que é retratado como 10 reinos, 10 países, que eles vão também governar por um tempo junto com o anticristo. E esses 3 poderes, o que parece é que eles representam uma besta final, um poder político final, formado de todos os países do mundo. Então ele é chamado simplesmente de a besta. Não é chamado de a besta que sobe do mar, nem a besta que sobe da terra, nem a confederação dos 10 países. A união de todos eles é a besta, e o anticristo liderando eles. O comentário prossegue. O trono da besta. A besta recebeu o trono do dragão. Então você veja, aqui essa taça ela atingiu o trono da besta, e aqui em Apocalipse é bem claro em dizer que ela recebeu esse poder, esse trono, essa soberania do dragão. Eu coloquei novamente Apocalipse 16:10 para você ler, né? O 5º anjo derramou a sua taça no trono da besta, e o seu reino se fez tenebroso, e os homens mordiam a língua de dor. Bom, os homens já tinham sofrido um juízo que retratava uma inflamação na pele, feridas, também ficaram sem alimentos do mar, sem água doce, que deve ser algo terrível, a queimadura pelo sol, e agora surge algum tipo de dor, e o texto só diz que o reino da besta, ele se fez tenebroso, né? Algo que descreve um momento realmente que faz mal para os homens espiritualmente, e os homens mordiam a língua de dor. O comentário prossegue. Certamente os Estados Unidos da América serão o país líder dessa besta durante a grande tribulação. Sabemos que o dragão já lhe entregou o seu trono no momento que organizou esse país através do satanismo da maçonaria. Por isso colocaram nos Estados Unidos o grande símbolo do satanismo do Império Romano, que é o Capitólio. O Capitólio, o que era o Capitólio? O Capitólio, ele era o templo de adoração a Júpiter. E quem era Júpiter? Júpiter era o principal deus, né, da principal divindade do panteão romano. E é interessante que Flávio Joséfo, ele conta a história de onde vem a divindade de Júpiter. Ele escreve para o imperador romano, e esse testemunho de Joséfo é muito importante e é confiável, né? Ele diz que o culto de Júpiter, ele surgiu, e do jeito que ele fala, o Império Romano tinha conhecimento disso. O culto a Júpiter surgiu através de sacerdotes que escaparam da Torre de Babel. Ele diz que os sacerdotes que não morreram lá na catástrofe da torre, eles sobreviveram, saíram, foram habitar na terra de Sinar, que é mais ao sul da Mesopotâmia, e eles salvaram a estátua de Júpiter, levaram a estátua de Júpiter e o culto de Júpiter. Ou seja, Júpiter, na verdade, quem é? Júpiter é Nimrod. O culto da Babilônia, ele dominou o mundo antigo. O capítulo seguinte do Apocalipse, o capítulo 17, ele vai falar em especial da Babilônia apocalíptica. É interessante como o Apocalipse ele dedica um capítulo praticamente inteiro à Babilônia, e sem contar que ela é retratada em outros capítulos do Apocalipse. Dos personagens do mal que aparecem no Apocalipse, a Babilônia, ela é a que o Apocalipse dedica maior quantidade de texto. Por quê? Porque essa religião ela está enganando o mundo desde Babel, na pessoa de Nimrod e Semíramis. Flávio Joséfo retrata que o culto a Nimrod, a Júpiter, ele se espalhou pelo mundo, e foram os sacerdotes da Torre de Babel que levaram esse culto, e os romanos seguem esse culto
de Júpiter, tá bom? Então, quando está falando de Capitólio, está falando desse culto a Júpiter. E a Igreja Católica, ela é a representante desse culto hoje no mundo. A CPAD, ela entrou em contato comigo. Eu recomendo a vocês que comprem o jornal Mensageiro da Paz agora de março. Eles disseram que em março vai sair um artigo que eu escrevi intitulado Afinal, quem é a Babilônia Apocalíptica? Eu pego todos esses argumentos que as pessoas estão apresentando, defendendo a Igreja Católica, dizendo que ela não é a Babilônia Apocalíptica, principalmente os reformados. Eles defendem a Igreja Católica porque alguém na história alertou eles. Lutero chamava a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica, Calvino. Só que depois, com o tempo, eles perceberam que chamava a Igreja Católica de Babilônia Apocalíptica, então significa que eles têm origem na Babilônia Apocalíptica, né? O que é uma triste verdade, né? Então, por isso, agora eles viraram apologistas da Igreja Católica, dizendo que a Igreja Católica não é a Babilônia Apocalíptica. Nesse artigo, eu mostro como os argumentos deles estão errados. Eu pego os pontos que eles fazem a defesa e eu mostro os erros de cada ponto desse. O comentário prossegue. O Dragão também colocou nos Estados Unidos, em pleno Central Park, um obelisco ou poste-ídolo, é a expressão que a Bíblia usa, né? Poste-ídolo, construído em 461 a.C. em homenagem ao faraó Tutmés III. Esse faraó foi um dos maiores opressores do israelita. Ele era irmão de Hatshepsut e também era sua, vamos dizer, deveria se casar com ela, né, porque era a tradição do Egito, mas acabou que eles não se casaram. Tá bom? Então ele era irmão de Hatshepsut, que é identificada como a mulher que adotou Moisés como filho. Hatshepsut usurpou o trono de Tutmés III, o que causou o ódio desse faraó contra o povo de Deus. Tutmés III é provavelmente o homem que buscava a morte da alma de Moisés, ou buscava a alma de Moisés. E Deus anunciou a Moisés que havia morrido, né, em Êxodo 2,15. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Esse Faraó desse texto é de difícil interpretação, né? Mas no meu segundo livro de arqueologia bíblica, eu comento que Tutmés III, ele é provavelmente esse faraó que está perseguindo Moisés para matá-lo. Então você veja, o poste-ídolo dele, hoje está onde? Hoje está lá nos Estados Unidos. E vocês sabem qual é a origem desses poste-ídolos, né? Como eles chamam, ou obelisco. Na cultura egípcia, ele era as genitálias de Osíris. E Osíris, pela datação, provavelmente está retratando Caim. Caim foi o fundador de uma civilização. Ele habitou a região do Nilo antes do Egito, que será aquele que vai habitar após o dilúvio, né? E esses obeliscos vêm dessa época, ou seja, é na verdade uma afronta a Deus. Vamos lembrar também que a Babilônia Apocalíptica, a Igreja Católica, lá na Praça São Pedro, como eles chamam, tem um obelisco lá também gigantesco, tem um poste-ídolo lá. Então a humanidade, ela tem que abrir os olhos, olhar para todos esses sinais e ver que realmente essa não é uma instituição cristã. Mas, como eu disse, hoje são muitos os que defendem, né? Tem até um adventista do sétimo dia, chamado Rodrigo Silva, que ele também defende. Ele diz, eu era católico, as pessoas dizem, eu me converti ao adventismo, mas eu era um católico convertido. E ele também diz que a Igreja Católica não é a Babilônia Apocalíptica. Então, hoje, os apologistas da Babilônia são muitos, mas a verdade é que a Igreja Católica é sim a Babilônia Apocalíptica.
O comentário prossegue. O país que representa a besta que sobe do mar tem o poste ídolo original do faraó que tanto oprimiu os israelitas. Isso é muito significativo. Olha, essa besta que sobe do mar, ela vai ser assim a principal arma do anticristo para perseguir Israel. Até porque eu já expliquei para vocês. Os Estados Unidos hoje, eles têm a sobrevivência de Israel nas mãos dele. Porque a ONU, ela já tem diversas resoluções em que ela condenou Israel. Israel já está condenado. Mas por que a condenação não é executada? Porque os Estados Unidos vetou, usou o seu poder de veto. Todos os outros países que fazem parte do Conselho de Segurança da ONU apoiaram, e os Estados Unidos vetou. Então, hoje, se os Estados Unidos mudarem de lado, não apoiarem mais Israel, eles podem tirar o veto e no dia seguinte os exércitos da ONU já poderão atacar Israel. Certamente o anticristo vai usar isso para pressionar Israel, a fim de que eles cedam e não abandonem a aliança deles, tá ok? Bom, prosseguindo. Eu não li o texto de Êxodo 4,19, onde é retratado que Deus fala para Moisés. Êxodo 4,19 diz assim: disse também Yahvé a Moisés em Midian, quando ele estava em Midian: vai, volta para o Egito, porque todos os que buscavam a tua alma morreram. Quem seria essa pessoa que teria morrido? Seria Tutmés III. Tutmés III queria matar Moisés, porque a história egípcia comprova que a irmã dele, Hatshepsut, ela usurpou o trono dele. E o plano dela, aí, comparando com a Bíblia, o plano dela seria colocar Moisés como filho dela. Por que ela iria querer fazer essa troca? Porque Tutmés III, ele era filho de uma esposa secundária. E Hatshepsut, ela era filha do casal principal, do Egito. Então, ele seria esse homem. Aí, quer dizer, esse homem que perseguia Moisés para matar Moisés, que escravizou os israelitas, e nesse período ele aumentou a opressão aos israelitas. A besta que sobe do mar, os Estados Unidos, estou colocando eles como a besta que sobe do mar, ou o líder da besta que sobe do mar. Os Estados Unidos têm esse obelisco lá no seu Central Park. O comentário prossegue. É importante lembrar que o Apocalipse fala de trono de Satanás e trono do dragão. O trono do dragão está ligado à besta que sobe do mar. O trono de Satanás está ligado à igreja de Pérgamo. É claro que o dragão e Satanás é o mesmo personagem, mas por que a Bíblia fez esse jogo de palavras? Aí eu explico, Porque a igreja de Pérgamo, essa igreja representa a era imperial e é identificado como sendo o Monte do Vaticano, onde Nero sepultava os cristãos mortos no seu circo, e a Igreja Católica usou como lugar de consagração para a sua sede. Bom, Nero fez um cemitério onde ele enterrou lá milhares de cristãos, coisas absurdas que ele fez, queimando os cristãos. Outros ele retratava, fazia teatro, e se tinha algum teatro que alguém deveria ser morto, eles usavam um cristão. Tinha na mitologia grega uma divindade que ela era punida pelos deuses e ela era arrastada por um touro até a morte. O que Nero fazia? Ele colocava uma cristã, já que era uma deusa, colocava uma cristã para fazer parte desse teatro, e ela seria arrastada pelo touro, isso de forma literal. As pessoas viam aquilo como um espetáculo.
Pois bem, Nero pegava todos esses cristãos, ele fez essa maldade extrema que não é humano, né? O indivíduo fazer isso não é nem um sentimento humano, é um sentimento realmente demoníaco. Ele enterrava lá no monte chamado Vaticanos. A Igreja Católica fez aquele como local de consagração, adorando aquela divindade chamada Vaticanos. Vamos lembrar também que Vaticanos é a divindade que as crianças eram consagradas no Império Romano, porque ele era o responsável pelo vaticínio, responsável pela capacidade da criança falar. A Igreja Católica, por isso, criou o batismo infantil no cristianismo, que não existia, né? Isso foi no ano 230, com aqueles bispos de Roma que, durante a perseguição, eles iam trabalhar no templo de Júpiter. Então, você junta a Igreja Católica, né, com os Estados Unidos, que provavelmente é a besta que sobe do mar. Então você tem esses personagens do Apocalipse que, infelizmente, as pessoas estão sendo enganadas. A Igreja de Jesus tem que falar essa verdade. Algumas pessoas, certa vez um irmão falou para mim assim: pastor, por que falar contra a Igreja Católica? Por que falar contra as igrejas reformadas? Eu sei que Lutero mandou matar, Calvino mandou matar, mas será que não é melhor esquecer isso? Eu respondi a ele o seguinte: meu irmão, a Igreja Católica, no ano 410 da era cristã, ela mudou a doutrina da salvação. Essa mudança da doutrina da salvação, isso é algo seríssimo. E as igrejas reformadas seguiram essa mudança da doutrina da salvação. Até o ano 410, toda a igreja cristã, a igreja cristã mais fiel da história, que foi a igreja primitiva e a igreja da era de perseguição do Império Romano, eles dizem que ela pregava uma heresia, porque ela pregava o livre-arbítrio. Como a igreja iria pregar uma heresia por 350 anos? Todos os escritos cristãos falam do livre-arbítrio, defendem o livre-arbítrio. A Igreja Católica fez essa mudança. Eles mudaram a doutrina da salvação, isso é algo seríssimo. Não é como você mudar a interpretação de quem são as duas testemunhas do Apocalipse. Se você achar que seja Moisés e Elias, Elias e Enoque, tem pessoas que acham até que é Miguel e Gabriel. Para mim é um erro grave. Mas você não está mexendo com um dogma do cristianismo, com uma doutrina fundamental. Mas a doutrina da salvação, ela é uma doutrina fundamental. Essa doutrina está levando milhares de pessoas para o inferno. Essa doutrina pervertida que a Igreja Católica fez e que as igrejas reformadas seguem até hoje. Então não é para querer demonizar Lutero, Calvino, os papas, principalmente o papa que organizou essa perseguição da Igreja Católica no ano 380, que foi Damaso I, né? Criou lá o Edito de Tessalônica, onde ele disse que estava proibido o funcionamento de qualquer igreja que não seguisse o rito da Igreja de Roma, que já era um rito pagão. Então a Igreja de Jesus tem que falar isso, porque são milhares de pessoas indo para o inferno todos os dias, enganados por essa doutrina da Igreja Católica e das igrejas reformadas, porque seguiram o método de salvação que a Igreja Católica aderiu do paganismo, né? O comentário prossegue. O texto também diz: e o seu reino se fez tenebroso. Esta treva representa a situação social que o reino se tornou. Não faz referência a uma treva espiritual, pois neste tipo de treva o reino da besta sempre esteve. Então aqui eu coloco que ele se tornar tenebroso, principalmente é a questão social. A partir da sexta taça, podemos dizer que eles vão ter um problema espiritual a mais, porque demônios são enviados pelo dragão, pela besta e pelo falso profeta para enganar a humanidade ainda mais, convencê-los a fazer uma guerra ao Deus da Bíblia, ou seja, convencê-los a destruir Israel, convencê-los a participar da batalha do Armagedon. Mas essas taças, combinando com os outros juízos que vieram antes, né, dos selos,
das trombetas, nesse período, irmãos, a humanidade deve estar vivendo uma fome extrema, com muita doença, uma mortandade tremenda, já que a Bíblia fala na morte de metade da população da Terra. Então, esse tenebroso eu coloco como principalmente uma situação social. A treva espiritual, como eu retratei no outro vídeo, está retratando, é simbolizado em uma dor de parto, ou seja, ela vai aumentando. Então, sabemos também que a treva espiritual, ela existe na grande tribulação e ela vai aumentando. Mas aqui acontece algo ainda mais, que diz que o reino da besta se faz tenebroso. Bom, se fez tenebroso, então eu coloco nessa questão social, além da espiritual. O comentário prossegue. O reino ficar em treva pode ser um resultado da quarta taça que foi lançada sobre o sol, causando um grande calor sobre a humanidade. Esse calor certamente é resultado de uma tempestade solar, ou como chamam os astrofísicos, tempestade eletromagnética. Essa tempestade resultará em 2 a 6 meses sem energia elétrica. E eu vou colocar um artigo aí para vocês, né, de cientistas falando sobre essas tempestades eletromagnéticas. E eles dizem que essa tempestade está para acontecer, uma mega tempestade dessa, a qualquer momento, porque eles conseguem medir o intervalo dessas tempestades através do estudo do Sol. E eles dizem que essa tempestade já era para ter acontecido. E eles dizem também que essa tempestade aconteceu há cerca de 150 anos. Na época ela não afetou muito o mundo, porque o mundo ele não tinha tantos componentes eletrônicos. E o que os cientistas dizem é que essa tempestade ela vai queimar os componentes eletrônicos existentes no mundo. Então o mundo vai ficar em trevas, sem energia. Pense no mundo 6 meses sem energia. As pessoas sem geladeira, os mercados, vai ser uma catástrofe muito grande. A população não vai ter como conseguir alimentação fácil, porque até os veículos, todos os veículos hoje, caminhões, tudo, eles têm computador de bordo. E todos eles, dizem os cientistas, vão queimar. O comentário prossegue. A praga das trevas no Egito durou 3 dias. Esta praga afirma que o dia do encontro de Jesus com Israel está próximo. Este dia é chamado de dia de Yahvé e será caracterizado pelas trevas. Bom, por que eu peguei aqui a praga do Egito? Porque essas trevas acontecendo no mundo certamente vai despertar os israelitas. Os israelitas vão entender que esse é um sinal de Deus, lembrando da praga do Egito. O mais provável é que Israel tenha recurso, né, para poder ter energia e o mundo não ter esse recurso. Hoje nós sabemos que existe essa energia solar. Eu procurei, mas eu não encontrei comentário que falasse sobre essa energia solar, se ela continuaria funcionando, porque eu sei que ela depende de baterias. Aquelas placas solares, ela captura a energia e ela armazena em baterias. Será que essas baterias serão atingidas? Porque se não for atingida, uma boa parte do mundo vai continuar com energia. O mais provável é que Israel não seja atingido. Bom, agora falando sobre esse dia de Yahvé caracterizado por trevas, né? Vamos comparar o que ocorreu no Êxodo com o Apocalipse e agora com a profecia de Amós. Amós profetizou sobre o dia de Yahvé e afirma que ele será precedido por um dia de grande pranto. Veja, eu coloquei 1 Amós 5, versículos 16 e 17. Portanto, assim diz Yahvé, Deus dos exércitos:
o Adonai. Em todas as ruas haverá pranto, e em todos os bairros dirão, ai, ai. E ao lavrador chamarão para choro, e para pranto os que souberem prantear. E em todas as vinhas haverá pranto, porque passarei pelo meio de ti, diz Yahvé. Então, Israel tem que se preparar para encontrar-se com o Senhor. Agora, esse dia do encontro, que é profetizado, é um período de trevas, de choro. O comentário prossegue. O profeta alerta para aquele que deseja se encontrar com o Messias, que deseja o dia de Yahvé, e afirma que serão dias de treva e não de luz. Amós 5,18. Ai daqueles que desejam o dia de Yahvé, para que quereis vós este dia de Yahvé? Trevas será e não luz. Porque será um dia de sofrimento, será um dia de muitas mortes. Deus vai intervir, mas antes da intervenção divina, infelizmente Israel vai padecer muito nas mãos do anticristo. Muitos israelitas, infelizmente, serão mortos. O profeta prossegue anunciando que os inimigos de Israel serão muitos, e quem escapar de um inimigo será capturado por outro. Amós 5, versículo 19 e 20. Como se um homem fugisse de diante do leão e se encontrasse com ele um urso, ou como se, entrando em uma casa, a sua mão encostasse à parede e fosse mordido por uma cobra. Não será, pois, o dia de Yahvé treva e não luz? Não será completa escuridade sem nenhum resplendor? O profeta também anunciou o dia de Yahvé como sendo dia de trevas. No caso, o profeta Joel, O profeta Joel anunciou o dia de Yahvé como sendo dia de trevas. Joel capítulo 2, versículos 1, 2 e 10. Tocai a buzina em Sião, e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia de Yahvé vem, ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes, povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. Diante dele tremerá a terra, abalar-se-ão os céus, o sol e a lua se enegrecerão, e as estrelas retirarão o seu resplendor. Ou seja, estamos vendo que a profecia de Amós, junto com a profecia de Joel, com o Êxodo e o Apocalipse, eles se harmonizam para nós entendermos o que significa esse dia de trevas, esse período da grande tribulação, O comentário prossegue. O termo tenebroso é tradução do grego escoto e era usado como metáfora para descrever o ato de cegar o entendimento. Principalmente nós estamos agora na quinta taça. Quando nós chegarmos na sexta taça, já será a batalha do Armagedon. Então esse momento da quinta taça é um momento de as pessoas realmente ficarem cegas, porque nós veremos que eles têm consciência de que os juízos estão vindo de Deus e eles não se arrependem, na verdade vão blasfemar de Deus, vão falar contra Deus e vão apoiar o anticristo na sua guerra contra Deus. Então é um tipo de cegueira extrema, Então o termo tenebroso, ele traz esse significado.